Bom, irmãos, dentro do nosso cronograma, dentro daquilo que a gente já tinha proposto pensar e argumentar, a primeira quinta-feira nós trabalhamos um pouquinho, nós conversamos um pouquinho sobre a graça de Deus em meio a conflitos conjugais. Na quinta-feira passada nós ouvimos sobre vida financeira, sobre dinheiro, sobre dívida, e hoje, dentro do nosso foco, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a graça de Deus em meio ao adultério, em meio à infidelidade conjugal, uma ferida, que tem machucado profundamente as famílias e consequentemente deixado um lastro, de desgraça mesmo em muitos casamentos e em muitas famílias. E a gente vai trabalhar um pouquinho isso aqui. Eu confesso para vocês que quando mergulhava aqui nessa temática, enquanto eu caminhava em cima desse tema, muitos e muitos momentos eu me quebrava demais. Eu tinha que dar uma parada, eu tinha que me recompor em Deus para poder seguir adiante. À medida que eu ia refletindo, que eu ia comparando as verdades bíblicas com muitos e muitos casais que eu conheço, muitas e muitas famílias que a gente tentou ajudar ao longo dessa caminhada pastoral, a gente foi vendo que todo o conceito bíblico, todas as verdades bíblicas em relação ao pecado, em relação à ferida da infidelidade, a mancha do adultério no casamento, ela é real. A Bíblia não falha. A Bíblia realmente não muda. Eu queria começar lembrando a você, quando Deus separa Israel, povo dele, o povo de Israel, para ser um povo exclusivo, para ser um povo separado, após libertar esse povo da escravidão do Egito, Deus pega esse povo, junta esse povo e concede a esse povo leis. Deus estabelece leis e Deus estabelece estatutos. Deus é Deus de leis. Deus é lei de estatutos, de ordenanças, de mandamentos. E muitas dessas leis serviam para proteger Israel, serviam para guardar Israel da pecaminosidade que existia em torno dos povos que estavam nas circunvizinhanças ali. Então Deus estabelece essas leis para livrar, para proteger Israel do pecado que estava em volta. E ao mesmo tempo, uma das leis que a gente vai trabalhar aqui é uma lei que servia para resguardar o casamento. E resguardando o casamento, essa lei resguardava a família. Então nós temos, em dois momentos do Antigo Testamento, aquilo que os teólogos gostam de chamar de decálogo, e que nós conhecemos mais comumente chamado de 10 mandamentos. E aí, em Deuteronômio capítulo 5, verso 18, umas dessas leis Deus estabelece para Israel. Em Deuteronômio capítulo 5, 18, diz: não adulterarás. Não adulterarás. E a Bíblia vai alegando que adultério era um crime passivo de condenação, E para o adultério, a condenação era a morte por apedrejamento. Isso está bem específico em Levítico, capítulo 20, verso 10. A Bíblia diz assim: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Veja, percebendo aí pela energia, pela luz, para Deus nos ajudar aí a gente caminhar até o final. Então Deus estabelece uma lei que era contrária ao adultério, contrária à infidelidade conjugal, e ele estabelece então a punição para isso. Lá no Velho Testamento a punição era morte por
por apedrejamento. Quando a gente chega no Novo Testamento, Jesus não alivia, pelo contrário, Jesus pega mais pesado ainda, talvez não no tocante de aceitar ou reivindicar a morte como a lei fazia lá no Antigo Testamento, tanto que em João 8, Jesus livra uma adúltera de ser apedrejada. Ele trabalha isso muito bem relacionado à lei. Mas Jesus, ele assevera, porque em Mateus capítulo 5, 27 e 28 diz assim: ouvistes o que fora dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura, no coração já adulterou com ela. E aí Jesus ensina-nos uma coisa, e possivelmente lá no Velho Testamento não estava bem claro, que a questão do adultério, que a questão de problemas na sexualidade, não começam extremamente ou especificamente no nosso corpo, mas começam na nossa mente. Principal ferramenta sexual do homem e da mulher não é a sua genitália, é a sua mente. E Jesus começa então a apertar o cerco, a funilar a coisa, para levar o povo, seus ouvintes, a entender que adultério, infidelidade conjugal é trabalhado primeiro na mente humana. Por quê? Por quê? A Bíblia cerca, protege, admoesta, fala sobre punições severas, sobre criminalidade, coloca no patamar de criminalidade do adultério. Por que a coisa é tão severa desse jeito? E por que, em contrapartida, essa nossa sociedade banaliza tanto isso? Banaliza sexo, banaliza infidelidade. Por que tantos e tantos casamentos destruídos por causa do adultério? Visto que é um pecado colocado no patamar de crime, com gravidade severa, livre de punição, irmãos. E a gente precisa primeiro entender o que é casamento, para a gente entender o peso que a Bíblia, que o Senhor Deus, o Criador, coloca sobre o adultério. A gente precisa entender o que é família. Eu queria ir para Gênesis 2, 24, que tem uma palavra muito específica, muito forte, quando se refere ao estabelecimento do matrimônio. Em Gênesis 2, 24, a Bíblia nos diz: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher. Presta atenção nesse verbo, unir, formando os dois, ou tornando-se os dois, uma só carne. Essa palavra unir, relacionado ao homem casar com uma mulher casar-se com um homem, ela tem um peso muito importante que muitos de nós, muitas pessoas desconhecem. A palavra no hebraico é debek, e quer dizer apegar-se a outra pessoa ou grudar-se a outra pessoa, tanto no sentido literal quanto no sentido figurado. É uma ligação, é uma união entre um homem e uma mulher, com a intenção de que não seja desfeita em hipótese alguma. O casamento, a partir de unir-se a uma mulher, tem um peso de ligação, como se pudéssemos usar uma expressão comum para nós, seríamos concretar uma relação. Concretar e grudar uma pessoa na outra com concreto, com cimento, com pedra, com areia. A intenção de unir-se um homem e uma mulher, nunca, nas Escrituras, nunca, dentro dos padrões de Deus, teria-se a possibilidade, se cogitaria a condição de se desunir
bem entendido. Não podemos afirmar que esse unir do homem e a mulher se dá apenas no contexto ou na dimensão corporal, física. É também, mas não é só isso. E a gente vai ver, e a gente entende, e a gente percebe que unir-se a uma mulher, a gente está falando de uma unidade da carne que existe no casamento, é uma união completa de duas pessoas, vista na relação sexual, é verdade. Aí é um ponto até para a gente pensar a nível de sexualidade. O aspecto sexual é um aspecto interessante para a gente avaliar se o casamento vai bem ou vai mal. Mas ele se estende muito mais do que o aspecto físico, do que o aspecto sexual. E o centro de uma união entre um homem e uma mulher, ela tem a conotação física, corporal, ela tem a conotação emocional, é uma ligação emocional, e também é uma ligação espiritual. E às vezes isso vai passando despercebido. Isso significa que, ao contrário das noções confusas que a gente tem nesse tempo hedonista, ela busca simplesmente do prazer, simplesmente em banalizar o sexo, em busca do prazer. Sexo não é apenas aquilo que eu e você fazemos com o corpo. Sexo é tão profundo que vai além do corpóreo e alcança as dimensões da alma, da psique e da espiritualidade do ser humano. Então, nessas três dimensões, nós temos, poderíamos dizer, a oficialização de um casamento. O casamento, no tocante à sexualidade, ele alcança as dimensões da alma. Então, o ato sexual deve significar um meio de se cultivar e de se aprofundar essa ligação emocional e essa ligação espiritual com o outro. A Bíblia diz em Malaquias 2 que casamento é um pacto, casamento é uma aliança, um juramento. E não só em Malaquias, eu estava vendo essa semana, vendo esses dias, que Provérbios também fala, outros textos falam muito sobre a aliança com a mulher da sua mocidade. E em Malaquias 2,14 diz assim: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Mulher da tua mocidade é a mulher com quem você se casou. E olha que Deus foi testemunha disso. Então a gente entende biblicamente que o casamento é uma aliança, o casamento ele é um pacto com o poder de congregar, de proteger e de abençoar as pessoas em todas as condições de sua existência. Em contrapartida, toda afronta ao princípio da aliança, ao princípio do pacto entre um homem e uma mulher, dispersa as pessoas, expulsando-as do meio onde elas deveriam ser protegidas e amadas. Uma aliança espiritual é inaugurada através do derramamento de sangue. A gente vai entrar numa dinâmica aqui e vamos trazer o sangue para essa questão da união. Eu queria mostrar para você, não tem como a gente fazer uma aliança, na Bíblia não tem como se fazer uma aliança ou um pacto sem sangue. E, incrivelmente, só existem duas vertentes onde um pacto é consumado via sangue nas Escrituras. Primeiro, é um pacto que estabelece a graça de Deus de forma
forma espiritual, Deus, tanto no Velho quanto no Novo, para estabelecer uma aliança e um pacto com o seu povo, ele usou sangue. Não há pacto, não há aliança sem derramamento de sangue. Então a gente viu isso no Antigo Testamento, quando as pessoas, para conciliar ou reconciliar com o Senhor, levavam os seus cabritos, levavam as suas ovelhas, derramavam sangue, estabeleciam um pacto e uma aliança com Deus. Isso acontece com Jesus, que derrama o seu sangue, o sangue da nova aliança, e muitas vezes eu e você estabelecemos e celebramos um domingo de ceia, por exemplo. E a outra vertente, onde se aplica o pacto, a aliança via sangue, é no casamento. E Hebreus, capítulo 9, 18, diz o seguinte: por isso, nem a primeira aliança, ou seja, se referindo ao velho, foi sancionada sem sangue. Até no Velho Testamento, toda forma de pacto, toda forma de aliança exigia, se cobrava sangue. Segura aí, você vai entender esse negócio. A gente não pode falar de aliança sem a gente falar de altar. Altar é um termo muito comum, muito usado quando a gente casa. Algo depois de nem altar. Não é? Só que altar é um lugar de sacrifício. E não existe sacrifício sem derramamento de sangue. Toda aliança espiritual é vigorada somente a partir do derramamento de sangue. O que isso tem a ver com o meu casamento, com a minha relação, com a minha união com a minha esposa? O sangue liga o mundo físico ao mundo espiritual. E liga o que é temporário àquilo que é eterno. Hebreus 13, 20 diz o seguinte, o texto está aqui, ó. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança, pelo sangue do pacto, ou pela aliança eterna, tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor de ovelhas. Vamos destrinchar o texto. O Deus de paz, pelo sangue da aliança, para se fazer uma aliança se requer sangue. A aliança é uma aliança eterna, é um sangue derramado no mundo temporal, no mundo, esse mundo físico, mas ele leva, que é uma aliança eterna, tornou a trazer dentre os mortos, ressuscita a nosso Senhor Jesus Cristo através do sangue. O sangue de Jesus nos estabeleceu numa dimensão espiritual e eterna de relacionamento com Deus o Pai. Por sua vez, o diabo, Satanás, conhece o poder de um pacto, conhece o poder de uma aliança, e por meio, às vezes, de forma ilícita, avessa ao Evangelho, Satanás estabelece pactos envolvendo relações sexuais ilícitas, estabelece um pacto com pessoas através de feitiçaria, a preço de sangue, abortos, suicídios, homicídios, etc. Toda relação sexual fora do casamento estabelece um pacto de sangue com espíritos de imoralidade. Porque todo casamento se estabelece, principalmente no tocante ao ato sexual, uma aliança de sangue entre um homem e uma mulher. Quando esse relacionamento conjugal é um relacionamento conjugal debaixo da graça de Deus, da fidelidade mútua entre um homem e uma mulher, essa aliança, esse pacto que se estabelece por meio de sangue, a gente vai ver isso aqui, ele é abençoado, ele prospera. Porém, se esse envolvimento
físico, sexual entre um homem e uma mulher, principalmente na dinâmica da infidelidade ou do adultério, ele também se constitui um pacto, também se constitui uma aliança, porém demoníaca. Trazendo sobre a vida daquelas pessoas, irmãos, problemas, infortúnios, desgraças e muitas dificuldades. Quero ler com você onde Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6, 15 a 18. A versão da Bíblia, nova versão internacional, diz assim: vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei, olha a palavra unir, que é uma ligação física, uma ligação emocional e uma ligação espiritual entre o homem e a mulher. Tomarei eu, Paulo, simulando, os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta, a uma outra mulher senão a minha. De maneira nenhuma ele sacramenta. Aí no verso 16 ele diz: vocês não sabem que aquele que se une, aquele que se apega, aquele que se liga, aquele que tem uma relação íntima com uma mulher ou uma prostituta, é agora um corpo com ela? Que na verdade deveria ser um só corpo com a sua esposa, mas agora ele comete infidelidade, ele comete adultério, ele cria uma ligação a nível físico, emocional e espiritual com essa outra pessoa. Pois, como está escrito, Paulo está se referindo a quê? Olha o restante, como está escrito: os dois serão uma só carne. De onde Paulo tira esse texto? Paulo tira esse texto de Gênesis 2, 24. Deixará o homem a sua mulher e unir-se-á a sua esposa. Uma ligação corpórea, uma ligação emocional, uma ligação física, uma ligação espiritual. Paulo faz uma citação de Gênesis 2, 24 para se referir a ser um vínculo real do casamento. Aí no verso 17 ele diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Paulo não bota espírito com letra maiúscula. Está falando do espírito humano, mas está colocando, está endossando a área espiritual. Aí, irmãos, no próximo verso, Paulo então ele abre o verbo. Fujam, está falando para a igreja, está falando para cristãos carnais, é verdade, mas está falando para cristãos. Fujam, na nova versão internacional está escrito: fujam da imoralidade sexual. O grego aqui é pornos. É um sexo fora da aliança e do pacto estabelecido no casamento. Fujam disso. Corram disso. Todos os outros pecados que alguém comete, Paulo segue. Fora do corpo eles cometem. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. E eu acho que a Bíblia vai mais além. Quando você volta lá em Levítico capítulo 20, quando vai falando sobre se o homem entrar, o verbo entrar tem relação sexual. Se o homem entrar a uma mulher, que é a mulher do seu próximo, no verso 10 especificamente, ele vai falando sobre o homem entrar, o homem ter um relacionamento com um animal, o homem ter um relacionamento com a sua irmã, o homem ter um relacionamento com a sua mãe, o homem ter um relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo, e em vários momentos, Paulo diz, o Velho Testamento diz, lá em Levítico, capítulo 20, isso é tão abominável, que está expondo a nudez do traído. É horrendo, é interessante. Não está expondo a sua nudez própria, nem a nudez com que você está adulterando. Você
segundo, a nudez do traído. Porque você está tendo, a pessoa que é adultera, está tendo uma relação íntima fora dos padrões da aliança com uma mulher que não é a mulher dele. O marido dessa mulher está ligado a essa mulher. Eles são corpo, eles são alma e eles são espírito. A nudez deles está sendo exposta. Para a gente entender que isso é grave. Você corre lá para ele, beijo crítico, testifica isso. O sangue, repetindo, foi a substância escolhida por Deus para selar compromissos com Ele. Mas o sangue também foi o que Deus escolheu para selar uma aliança entre um homem e uma mulher. É sangue. Toda relação sexual se constitui um pacto, uma aliança. Até porque todo casamento se dá, tanto no velho quanto no novo, não pela cerimônia, não por celebração, não por festa, mas por ato sexual. O que se consumava um casamento era o ato sexual. Isso está em diversos momentos da Bíblia, tanto no velho quanto no novo. Era o que ligava uma pessoa a outra. Era o que selava um casamento. Embora a pessoa muitas vezes não saiba o que está acontecendo, ela se torna um só com o outro, pois ela se une no físico que envolve a dimensão de alma e de espírito. Todo ato sexual é um pacto de sangue. Gênesis 2:24 vai reafirmar isso. Deus diz que todo homem que se casa com uma mulher torna-se um só com ela. Isso é muito forte. É tão interessante que Deus desenhou a anatomia humana de tal forma que no casamento uma aliança de sangue é estabelecida através do rompimento do ímen da mulher. A gente não tem criança nenhuma aqui. E se você for olhar a parte íntima de uma mulher, ela é composta de várias partes e tem o ímen. O ímen, se você olhar o formato desse ímen, ele é o formato de uma aliança. E ele não só é um formato de uma aliança, mas ele é um formato que prepara para receber o corpo do homem. E quando a moça é virgem, e ela tem o primeiro momento sexual com o seu esposo, se casando ali aos olhos de Deus, esse ímã se rompe. E o que jorra dali? Sangue. Os judeus tinha uma prática do lenço branco dentro da tenda. Mesmo que havia um ritual. O casamento, o noivo vinha com os seus amigos para a casa da noiva, que já estava com as suas amigas esperando o noivo. Isso é muito bem simbolizado, muito bem representado na parábola das 10 virgens. Ele manchava aquele pano com sangue. Ele depois expunha aquilo ali para as pessoas, para a família, e todos celebravam e todos vibravam.
está se consumando ali um pacto, uma aliança. E a Bíblia não tem vergonha de falar dessas coisas. Em Hebreus, por exemplo, diz assim: honrado entre todos sejam o matrimônio e o leito sem mácula. A palavra leito no grego, em Hebreus, é coite, é penetração, é sexo. Então, queridos, a mulher é uma união tão séria, é uma união tão profunda, que por isso Deus, desde o início, tratou de protegê-la, tratou de preservá-la, porque, infelizmente, por meio da infidelidade, por meio do adultério, muitas desgraças têm acontecido na vida de muitas pessoas. Biblicamente, só a morte e justamente o adultério entrariam como justificativas para um casamento ser rompido, porque é realmente tenebroso. E é interessante, eu e você casamos com os nossos cônjuges a partir de um ato sexual, a partir de uma aliança de sangue, através do primeiro contato sexual. E todas as vezes que você e seu cônjuge têm uma noite de intimidade, você está confirmando a aliança que você celebrou lá na primeira vez. Porque todo ato sexual tem derramamento de sangue. Está comprovado cientificamente. Micro-organismos humanos, na parte da pele do homem e da mulher, comprova que tem derramamento de sangue. Por isso que espiritualmente, todas as vezes que eu e você tomamos o cálice, também estamos reafirmando ou renovando o nosso pacto, a nossa aliança com Deus. Então, justifica-se tudo que a gente viu no início. Não adulterarás. A pena para isso, a gente percebe que a gente tem deixado, a gente esqueceu, ou a gente não entende isso. Então a bênção da aliança foi reservada apenas em relação ao corpo de Cristo e à família. Tudo que é gerado no contexto de uma aliança será abençoado e vai prosperar. Em contrapartida, tudo que é gerado fora da aliança torna-se desprotegido e suscetível a uma série de infortúnios, penalidades e maldições. Você conhece uma família machucada pela questão do adultério, pela questão da infidelidade, você sabe do que eu estou falando. Esse é o princípio básico da lei da aliança. É na relação sexual do casal que se concretiza o casamento. Bom, agora tudo bem. Eu não tinha como falar sobre as causas, consequências, mazelas, dificuldades de infidelidade, de adultério, se a gente não entendesse casamento. Se a gente não compreendesse a profundidade, a seriedade de um relacionamento conjugal. Eu acho que agora a gente conhece. Eu acho que agora, pelo menos, a gente lembra. E eu quero mostrar para vocês 7 observações que alguns pastores que trabalham na área de aconselhamento fizeram observações, fizeram leituras sobre determinados detalhes na vida de famílias, na vida de casais, onde a ferida do adultério está ou esteve presente. É interessante, e particularmente eu não me encaixo no perfil desses pastores pela experiência que tem, mas algumas pessoas
E eu já atendi no passado. E tentei ajudar no tocante à infidelidade, no tocante a adultério, confirma tudo isso. Então, a primeira coisa que se observa é uma marginalização espiritual e ministerial da vida de quem adulterou. É a primeira coisa que a gente percebe. Pode ser um crente muito antigo, pode ter sido uma pessoa muito respeitada dentro de uma igreja, pode ter sido um pastor, inclusive, com nome, com sobrenome, com referencial, mas quando cai em pé, quando essa ferida alcança, essa pessoa é extremamente marginalizada. Essa pessoa começa a sair de cena, essa pessoa some do mapa. A questão do adultério marginaliza as pessoas. A segunda coisa que foi observada é que o adultério perturba emocionalmente o casamento da pessoa. Atendi há um tempo atrás, há muitos anos atrás, um casal tinha acabado de chegar numa igreja para pastorear, e essa irmã não era membro da igreja, começou a frequentar, e em determinado dia ela queria conversar comigo e narrou a história de infidelidade do marido. Irmãos, que obsessão de ciúme aquela mulher passou a ter em relação a ele. A questão do adultério perturba emocionalmente demais o casamento da pessoa. Começa a acontecer determinados desprezos, brigas, o casal começa a competir entre si, desentendimentos crônicos vão se acumulando, vão desgastando aquela relação. É a marca do adultério. Todo tipo de desvirtuamento da comunicação acontece na vida do casal. Não se entende. Não conseguem se falar com respeito mais. Terceira coisa que a gente observa é que o adultério ele endemoniza a cama, contamina espiritualmente o leito e vai produzindo em um dos cônjuges ou nos dois inibições, interrupções, até aversão sexual ao outro. Passa a acontecer. Quarta coisa que a gente percebe: o adultério desprotege sexualmente a vida dos filhos. Deixa os filhos suscetíveis, fragilizados, expostos a toda sorte de perseguição e até abusos sexuais. Eu estava lendo uma pesquisa que no Brasil, dependendo da região do Brasil, a gente tem entre 30% a 60% de crianças que passaram por abuso sexual na infância. Dependendo da região do Brasil. E aí, quando se pergunta para essa pessoa que foi abusada, já agora não é mais criança, como é que estava a relação conjugal dos seus pais, na época em que você foi abusado ou foi abusada? E quando a criança lembra, a maioria dessas pessoas dizem que o casamento dos pais estava desgastado e que o pai já havia saído de casa, já estava com outra mulher, ou então havia adultério e traição na família. Sempre por trás tem uma situação de infidelidade, de adultério. Pastor Cote, ousa
ousadamente ele chega a declarar que abuso sexual na vida de uma pessoa ela tem causas muito bem estabelecidas. Ninguém, na opinião dele, é abusado sexualmente aleatoriamente. E a causa é desproteção sexual e moral causada pelo próprio casamento dos pais. E a gente vai ver isso aqui. A gente vai ver isso aqui na Bíblia. Quinto ponto, quinta observação, é que o adultério de um dos cônjuges expõe o outro cônjuge à mesma situação. Certo dia eu fui fazer um batismo lá na região ali de Alcântara. A gente estava num almoço onde ia acontecer batismo. E aí um irmão muito triste, membro da igreja, muito triste, chegou para mim: pastor, eu sei que o momento não é esse, sei que o momento de festa, a igreja está vivendo um momento muito legal, batizando muitas pessoas e tal, mas eu preciso abrir meu coração, meu casamento acabou. E ali a gente teve um intervalo para conversar, ele abriu o coração para mim e tal. Mas rapaz, o que aconteceu? A gente tentou, pastor, 5 anos tentando, mas a gente teve um problema sério no casamento, deu no meu trabalho, arrumei uma outra mulher, fui infiel à minha esposa, e agora depois de 5 anos tentando, ela ontem chegou para mim e disse que não queria mais, que não aguentava mais, que a situação estava muito desconfortável, o coração dela já sentia que não me amava mais. E aí, pedi que ele não desistisse, não desanimasse, fui procurar a esposa, mesmo da igreja, do casal. E ela, muito endurecida, chegou para mim e disse assim: pastor, eu já estou até flertando com outra pessoa, no meu trabalho também. O adultério já é isso muitas vezes. Geralmente esse marido que trai deixa a esposa numa raiz de amargura muito grande. E vai produzir uma inclinação a fazer a mesma coisa que o marido fez. Há muitos casos de cônjuges traídos que flertaram. Às vezes não foram para vias de fato, mas trocaram beijos. Se relacionam numa rede social. Porque observa-se que o adultério ele expõe a outra pessoa. Sexta observação. Observa-se que o adultério afeta diretamente a vida financeira da família. Afinal de contas, dinheiro de pessoas desviado para a imoralidade. O adultério geralmente leva a família à falência. Acaba com a saúde financeira, com as economias da família. Problemas financeiros crônicos estão muitas vezes associados à conduta de adultério. A Bíblia diz que quando Ló deixou de ser guiado pela visão de Deus para ser guiado pelos desejos da sua carne, e quando ele desejou as campinas do Jordão, que levavam a Sodoma ao ambiente de promiscuidade, de prostituição, a Bíblia diz que Ló só foi perdendo. Perdeu tudo. Perdeu sua esposa, perdeu suas 2 filhas. Ao pôr o casamento e a família de Sodoma, Ló perdeu. E muitos estão perdendo. A sétima observação que a gente percebe em relação ao adultério, que ele implica no princípio ativo do escândalo e da decepção. Aqui é a principal maneira de você construir um escândalo, é o adultério. Às vezes o cara roubou, é um escândalo, mentiu talvez, foi desmascarado, é um escândalo, mas o cara
adultera. Aí ele constrói uma grade de escândalo muito grande. Eu quero terminar fazendo uma abordagem sobre Davi, personagem da Bíblia muito conhecido. E se você quiser abrir sua Bíblia lá em 2 Reis, 2 Samuel, capítulo 11, a gente vai terminar aqui. A Bíblia, ela não esconde detalhes, ela não minimiza informações sobre o pecado de Davi ou os pecados de Davi, as consequências desses pecados, mas a Bíblia também não esconde o arrependimento de Davi. A Bíblia também não esconde o quebrantamento de Davi. E não esconde como Deus, em sua graça, ousou dar uma segunda chance para Davi, mesmo diante de um crime, mesmo diante de um pecado onde a sentença foi morte. Então a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. A Bíblia tornou público o arrependimento de Davi de uma forma maravilhosa. Foi um tremendo homem de Deus, mas no momento de descuido, no momento de bobeira, aí acontece. Conforme diz a Bíblia, numa época onde os reis iam à guerra, onde os reis estavam nos campos de batalha lutando, a Bíblia diz que Davi decide se refugiar no seu palácio, e numa determinada tarde, relaxadamente, sem compromisso nenhum, Davi baixa a guarda total sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre sua conduta, sobre sua posição de rei. E a Bíblia diz que numa tarde ele se levanta do leito para passear na cobertura. E aí, quando ele se debruça numa coluna, está passando um filmezinho pornográfico, estrelando Batseba. A mulher, naquele horário da tarde, estava se banhando. Ele decidiu continuar vendo, continuar olhando, e aquilo ali foi tomando seu coração. É o que jovem adolescente hoje chama nas redes sociais, está muito comum isso, o nude. Já ouviu falar do nude? É quando às vezes rapazes e moças ficam trocando fotos íntimas. Manda um nude. Manda um nu. E às vezes as meninas, cada vez mais desprovidas de vergonha, e expõem-se e mostram. Aí um caminho sério que leva a uma desgraça. E esse filmezinho que Davi assistiu não ficou só no patamar, no âmbito do olhar. Ele foi para as vias de fato, ele mandou chamar a mulher. Queria saber primeiro quem era ela. Ela não era uma mulher qualquer. Ela era uma mulher um dos seus valentes. Um dos homens mais fiéis que a Bíblia mostra, Urias. A gente gosta muito de falar da vitória de Davi sobre Golias, né? Matou a pau. Mas no tocante a Davi e Urias, perdeu de 0. Perdeu para Urias. E ele vai e leva a mulher para sua cama. A mulher é uma mulher formosa, uma mulher bonita. E aquilo ali culmina num estrago, numa tragédia. A Bíblia não esconde detalhes de nada disso. E esse adultério de Davi, para esconder esse adultério, ele comete um assassinato. Ele manda matar pela espada dos amonitas a Urias, esposo da mulher.
Só que aquele adultério, ele complicou por causa de um agravante. Qual foi o agravante? A gravidez. Um filho gerado fora do casamento. Seria um filho, se ele não viesse a morrer, seria um filho bastardo. Gerado fora da aliança do casamento. Davi, naquele ato de adultério, naquele ato de ter um relacionamento com aquela mulher, ele rompe uma aliança espiritual, emocional e física que ela tinha com o marido dela, e possivelmente ele tinha com a sua esposa, e muitas outras mulheres que ele tinha no reino. Ele expõe a nudez de Urias, porque a Bíblia diz isso lá. E aí a gente começa a perceber, quando a mulher engravida, que Davi foi capaz de fazer para esconder o adultério. Foi ao limite máximo para tentar se proteger. Até onde vai alguém para sustentar uma mentira? Ele manda chamar o homem, para que o homem voltasse para casa, dormisse com a sua mulher e simulasse de que o filho seria do próprio esposo e não dele. A jovem era fiel. Ele não foi para casa, dormiu no relento. E disseram: ó, Urias não foi para casa, ele dormiu no relento. E Davi manda chamar: mas rapaz, por que você não dormiu em casa? Não, como é que eu vou dormir em casa? Se os meus homens, Joabe e todo o exército está no campo de batalha, ao ar livre, no sereno, exposto, eu não posso. Porque Deus já estava nesse negócio. Enquanto Davi tentava e trabalhava para esconder, Deus trabalhava para mostrar. E eles chegam ao ponto de assassinar Urias. Cara, ficou tão sério que eles escrevem uma carta. Na carta, era uma carta endereçada ao comandante-geral do seu exército, chamado Joabe. Na carta estava a sentença de morte de Urias. Coloca ele no centro da batalha, quando a batalha for mais pesada. Quando tiver no calor da batalha, todo mundo recua e deixa Urias lá. Quem entregou essa correspondência para Joabe? Foi o próprio Urias. Só que Davi tentava se esconder, Deus estava trazendo tudo à tona. E aí vem Natan. Lembra do profeta? Vem Natan e começa a contar uma historinha. Né? Você imagina, sair peitando o rei, logo de sopetão. Poderia mandar matá-lo. Da mesma forma que ele mandou matar Urias, ele podia mandar matar Natan. E Natan conta aquela história: ó Senhor meu rei, salve ao rei. Ele se rende lá. Um homem tinha apenas uma ovelhinha e dela tirava seu sustento. No frio ele se abraçava a ela, era a única que ele tinha. O seu vizinho era um homem muito rico, tinha muitos rebanhos, tinha muitas ovelhas. E esse homem muito rico recebeu uma visita. Visitantes chegaram e ele, de tirar das suas ovelhas, ele tira a ovelha do seu vizinho pobre, sacrifica ela e serve para seus convidados. A Bíblia diz que Natan nem terminou de falar e Davi diz assim: esse indivíduo é digno de morte. E aí Natan diz para ele: ó, você é esse homem. E aí ele se quebranta, ele se constrange. Porque aí vem uma palavra dura de Natan para Davi. Olha só, 2 Samuel 12, verso 11. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei 2 mulheres,
à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. O verso 12 diz que, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Irmãos, Deus lida com o problema do adultério, sabe como? Trazendo tudo à luz. Bota mesmo no holofote. E tem um problema em que Deus não fica, às vezes, como muitos de nós, pastores, preste atenção nisso que eu vou dizer. Deus não fica, como muitos de nós, pastores, querendo poupar, preservar, resguardar a pessoa que adulterou. Não, vamos poupar isso, vamos manter isso em oculto, vamos manter isso em segredo. Não permite que as outras pessoas saibam disso. Deus não acha isso não. Deus trouxe o negócio para a luz. Eu vou mostrar aquilo que você fez em oculto, escondido, eu vou mostrar para todo Israel ver. Eu vou expor isso. Aí você acha que Deus é ruim, Deus é mau. Porque esse é o processo de Deus tratar. Se tem uma coisa que Deus trata, um indivíduo que mente, que esconde, que dilacera seu casamento, que rompe o elo, a aliança, é levá-lo ao quebrantamento, é levá-lo à humilhação, é levá-lo à exposição. No verso 11 se cumpre essa rebelião, esse ato aqui se cumpre em Absalão. Quando Davi tem que deixar o palácio, tem que deixar o reino, e o seu filho Absalão o trai, toma o reino, e ele manda reunir todas as concubinas do rei, e à luz do sol, à frente de todo Israel, ele tem intimidade com todas elas na frente do mundo. E a questão toda é que foi seu próprio filho. Aquilo que Davi fizera às escondidas, o próprio filho fez para todo mundo ver. E aí tem um outro agravante. E a gente observa na prática, sabe o quê? A rebelião dos filhos, muitas vezes, só é a consequência do pecado secreto dos pais. Quando Absalão se rebela, num ato de promiscuidade pública, ele o faz por causa do pecado secreto que seu pai tentou esconder. E a gente começa a perceber que a ferida do adultério não machuca só o cônjuge que foi traído. Toda a família, principalmente os filhos, irmãos, sofrem terrivelmente. Os filhos são envolvidos nessa desgraça. Toda a casa de Davi foi comprometida por causa do seu adultério. Mas Deus tratou disso com graça. Deus tratou disso com misericórdia. Deus trabalhou Davi. Foi um tratamento traumático. A gente vai ver aqui um tratamento em 4 etapas. Foi um tratamento duro, cirúrgico. Mas Davi passou por todas essas etapas, venceu. E eu queria mostrar para vocês aqui 4 etapas que Davi teve que trabalhar. E às vezes a pessoa tem que trabalhar. E ela não trabalha sozinha. Às vezes a família, o cônjuge, os filhos têm que ser trabalhados também. O primeiro teste, a primeira prova que Davi passou foi a prova da reputação. Ser levado a agir com transparência. Davi tentou esconder aquele segredo por 1 ano. Por 1 ano. Acredita-se que depois de 1 ano, na
Davi assume publicamente, tem que tratar aquilo ali. Olha as consequências, irmãos. A primeira pessoa a sofrer drasticamente por causa do adultério de Davi foi o seu filho. Foi o filho que ele teve com Batseba. Vê que os filhos também sofrem. A criança morre. Por mais que ele intercedesse, por mais que ele se humilhasse, por mais que ele jejuasse, por mais que ele orasse, ele estava dentro de um processo de tratamento, de cura, de restauração. E a reputação dele estava em jogo. Ele precisava se expor. Não podia mais se esconder por trás da sua reputação. É aí essa dinâmica de ocultar o adultério, de esconder as coisas, né? E a pessoa já não ouve mais o Espírito Santo. Davi já não mais ouvia Deus. Deus já não mais lhe falava. E aí então o que Deus faz? Levanta um profeta. Quando o indivíduo não está mais ouvindo a Deus, Deus levanta um profeta. Levanta um homem para confrontá-lo. E olha, eu acho que eu creio, irmãos, nessa geração, nesse tempo de igreja, que a gente mais precisa são de Natãs, de profetas que se levantem para confrontar. Confrontar porque ama, porque se preocupa, porque crê na restauração, porque quer ajudar. Aí, quando Deus precisa levantar um profeta na vida de alguém, é provável que faz muito tempo que essa pessoa não ouve Deus. Está certo? E Davi mesmo assume que ele é digno de morte. Quando Natã conta a historinha, esse homem é digno de morte. O que tinha agora sobre Davi, irmãos, era uma condenação de morte. Porque dentro da lei, o que Davi fez era para ser apedrejado e morrer apedrejado. Tinha já uma condenação para ele. E aí a Bíblia diz, irmãos, que se não fosse a intervenção de Natã, se não fosse o quebrantamento de Davi, se não fosse a humilhação de Davi, se não fosse o reconhecimento do seu pecado, essa história ia acabar em morte. E mais morte do que já teve. Imagine Davi agora na corte, reunir junto com os seus ministros, e ter que assumir, e ter que confessar aquele montaréu de homens, aqueles seus líderes, aquela cúpula reunida, e Davi se ajoelha, rasga as suas vestes, e assume publicamente, primeiro para os seus líderes: meus amigos, meus irmãos, eu adulterei e eu matei. E eu posso pensar que nessa fase Deus estava querendo justamente que Davi entendesse que a sua reputação já não mais valia nada. Não interessa quem você é, não interessa quem você foi, não interessa quem as pessoas te veem, como elas te veem. A reputação agora se dobra diante da humilhação e diante do arrependimento. Esse é o teste da reputação. Se a sua humilhação não falar mais alto do que a sua reputação, você escolheu a morte. E Davi passou nessa prova, ele se humilha, ele se rende. E aí vem a segunda prova, que é a prova da posição. Agora ele tem que deixar o palácio. Nesse meio tempo, acredita-se que levou em torno de 8 anos. Da forma como ele foi desmascarado, o seu arrependimento, a posição dele já está totalmente desconfortável. É um rei adúltero, é um rei assassino, mas um rei que está dentro de um processo de cura e de restauração de Deus. E nesse meio tempo, seu filho Absalão ia para frente do palácio, se colocava em encontro com as pessoas que iam consultar o rei acerca dos seus problemas.
Absalão conversar, olha, o rei não vai resolver seu problema. Deixa eu te dizer uma coisa, eu posso te ajudar, eu posso te ajudar. E então a Bíblia diz que Absalão, ele conquista o coração do povo, forma um grande exército, e no tempo determinado, ele invade Jerusalém. E agora, irmãos, a posição de Davi, 2 Samuel 15, 16 e 18, a Bíblia vai nos mostrando que Davi agora precisa sair do palácio, deixar Jerusalém, numa trilha de morte, numa trilha de desgraça. Natã havia profetizado que a espada não se apartaria da casa dele por causa do seu adultério. E não foi só um adultério seguido de assassinato, de homicídio. E aí a espada, irmãos, rolou solta na vida de Davi, na vida dos filhos. Começa com um dos seus filhos chamado Amon, que estupra a sua própria irmã Tamar. Os mesmos problemas na área de sexualidade que Davi demonstra no adultério, essas dificuldades se transformam em perseguições. E há um estupro, há um abuso. E aí que a gente fala que históricos de abuso sexual tem a ver com a imoralidade dos pais. E abusado, Senhor. E abusado a pouco. E aí a Bíblia diz que Absalão se revolta, nutre um ódio do seu irmão durante anos e anos e anos, e num jantar de família ele mata a mãe. Tempos depois, o próprio Absalão morre pelas mãos de Joabe. A casa de Davi estava em ruínas. Absalão, antes de morrer, dá um golpe de estado, rouba o coração do povo, monta um exército, destrona seu próprio pai. E agora, na rebelião de Absalão, Davi tem que abrir mão do trono, da sua posição. Uma pessoa que adultera terá que descer do pedestal, terá que abrir mão de muitas conquistas. Você imagina? Quantas batalhas Davi precisou vencer para chegar onde chegou? Quanto esforço, tanto sacrifício. E agora, por causa do seu adultério, ele precisa abrir mão da sua posição. A Bíblia diz, irmãos, humildemente, descalço. A Bíblia relata que Davi abandona o palácio. Davi deixa para trás sua realeza, seu prestígio, sua coroa, seus títulos. Deixa tudo. Tem que deixar tudo. E vai buscar refúgio com mais ou menos 600 pessoas só na dependência de Deus. Davi passou por essa fase, perdeu sua posição, perdeu seu status, perdeu seu prestígio. Ele passa por isso, com a graça de Deus, humilhando-se. Esse processo foi um processo difícil, porque os seus próprios soldados, seus generais, não queriam sair de Jerusalém. Mas Davi sabia muito bem que ele estava dentro de um processo e ele precisava deixar aquela posição de rei de Israel. Terceira prova que Davi passou, a prova do apedrejamento. Ai, meu Deus, isso aqui foi terrível. A prova de Simei. Já ouviram falar em Simei? Está lá em 2 Samuel 16, de 5 a 14. Quando Davi sai do palácio em direção a uma terra distante, mais ou menos 600 pessoas, cabisbaixo, arruinado, humilhado, pouca gente com ele, surge um tal de Simei.
um homem da tribo de Benjamim, um homem da tribo de Saul. E esse Simei, parece que a Bíblia vai descrevendo que ele, enquanto Davi está com seus homens no vale, ele está num barranco, e desse barranco ele começa a praguejar, ele começa a amaldiçoar, ele começa a falar coisas terríveis de Davi, começa a jogar pedra, começa a jogar areia, e começa a blasfemar, amaldiçoar terrivelmente Davi. E no verso 13 diz assim: prosseguiam, pois, o seu caminho Davi e os seus homens, também Simei ia ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra como ele. Irmãos, esse é o tempo do apedrejamento. Toda pessoa que, infelizmente, se permite caminhar pelo caminho do adultério, da infidelidade, ele vai passar por essa fase. As pessoas vão acusar, as pessoas vão falar, as pessoas vão se revoltar, indignar, vão expor você. Não tem como. Simeis vão espalhar publicamente a vergonha da pessoa que adulterou. Pastor Cote gosta de dizer que Simei colocou ventilador na farofa, espalhou em alto e bom som, ele gritava: você é um duplo, ladrão de trono, você é uma vergonha, você não presta. E nesse meio tempo, no verso 9, um dos generais de Davi, chamado Abisai, diz para Davi: olha, meu filho, por que esse tão morto vem amaldiçoar Deus? Deixa que eu arranque a cabeça desse maldito agora. Davi, irmão, se ele não entendesse o processo de humilhação que ele estava passando, ele até aceitaria. Mas a Bíblia diz que Davi lhe responde que aquela exposição, olha só o verso 11, aquilo ali não era coisa do diabo, não. Aquilo ali era coisa de Deus. O verso 11 diz assim: Davi responde para Abisai: deixa que ele me amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Davi sabia que seu pecado de anos atrás estava visitando ele. Aguentou e passou por aquele processo calado, ele sabia o que estava acontecendo. Pessoas que adulteram precisam se preparar para os comentários dos outros. Pessoas serão manchetes. Vai ser estampado na primeira página. Vai ser o assunto do momento. Só que não é o diabo que está nisso. É Deus que está nisso. Davi passa por esse processo. E é aqui que a maioria das pessoas sucumbem. Não aguentam. Muita gente morre aqui. Não tem unidade para suportar isso. É um processo de cura doloroso, traumático. Mas segundo as Escrituras, é necessário. E o último ponto para a gente terminar. Além de enfrentar Simei, Davi teve que enfrentar Absalão. E agora ele tem que discernir o revide de nossa própria rebelião. Davi agora tem que lidar pessoalmente com a questão de Absalão. E é mais difícil, é diferente. Simei não era filho, Absalão era. Toda pessoa que trai acaba provando o mesmo veneno. Agora o seu filho estava lhe traindo. O seu filho se levantou contra. E agora Davi tem que lidar com a traição do próprio filho.
Traição só é traição quando a pessoa que de alguma forma nos afrontou, ela é íntima. Quando uma pessoa nos afronta, ela não é íntima, não se constitui uma traição, se constitui até um engano. Fulano me enganou, mas aqui se constitui uma traição. O próprio filho se levanta em rebelião para tomar o trono do rei, o trono do pai. E aí eu e você pensamos, olha, que filho rebelde. A questão não é a rebelião de Absalão, a questão é o adultério de Davi. E tudo isso aqui faz parte. Tudo isso aqui está dentro do projeto de Deus, de humilhação de um homem que cometeu uma abominação aos olhos do Senhor. Um homem que tinha como sentença a morte. E ele mesmo sabia disso. Ele disse para Natan: esse homem precisa morrer. Mas pela graça de Deus, Deus foi trabalhando. Em relação a si mesmo, Davi precisou se humilhar. Mas em relação a Absalão, Davi precisou interceder. A guerra foi travada. Os homens de Davi contra o exército do seu filho Absalão. E Davi várias e várias vezes: poupe meu filho Absalão, não matem meu filho Absalão. E infelizmente ele morre. A tragédia do adultério começa como vítima, um filho de Davi, e termina com o outro filho dele. A gente entender como os filhos estão envolvidos nesse jogo, que não tem a ver só comigo, que não tem a ver só com Deus, que não tem a ver só com o meu cônjuge, mas tem a ver com a minha descendência. Davi implora para Joabe: não mata, não mata. Só que Joabe era um sanguinário, desprovido de piedade, compaixão. Joabe era extremamente fiel a Davi, via, percebia tudo que o filho dele, Absalão, fazia. Por várias e várias vezes tentou armar o próprio Absalão para matá-lo, e não conseguiu. E era a oportunidade. Joabe mata Absalão, fugindo sozinho, fica preso pelos cabelos do galho de uma árvore. Diz a Bíblia que ele tinha uma cabeleira muito grande. Se eu não me engano, pesava em torno de 3 quilos de sua cabeleira. Ele fica preso pelos galhos. Alguns soldados de Davi chegam até ali, olham Absalão se remoendo, se remexendo, mas vivo. E os soldados esperam Joabe chegar. O rei havia dado uma ordem: não matem meu filho. Joabe não queria saber disso. Puxou do arco e mandou 3 flechadas e atravessou Absalão. E aí, reafirmando, o pivô de tudo isso, dessa rebelião, não era Absalão, mas era o adultério. Irmãos, vocês estão vendo o peso que é isso? Vocês estão vendo as consequências disso? Na vida de um homem chamado homem coração, segundo o coração de Deus. Depois de tudo isso, irmãos, quando Davi discerniu a visitação de Deus, quando ele foi confrontado, passou pelo tempo do castigo, suportou calado toda a correção, toda a afronta, toda a humilhação, foi exposto publicamente, e ele se humilhou, se quebrantou, passou por aquela fase toda. A espada, irmãos, passou afiada sobre a sua casa, e aquele pai, aquele homem, se humilhou, se rendeu, se quebrantou, e a Bíblia diz que no final de tudo, Deus restaurou Davi. Isso é graça, irmão. É uma graça concedida não só a Davi, a qualquer um de nós. Mas o que a gente precisa entender
é que um homem segundo o coração de Deus pôde fazer tudo isso. Se você olhar o pecado, o adultério, o homem segundo o coração de Deus pode cair, pode fraquejar. Mas eu vejo Davi um homem segundo o coração muito mais do que as conquistas, as batalhas ou as músicas que compôs. Eu vejo Davi como um homem segundo o coração de Deus, depois de passar por todo esse processo aqui, se humilhar diante de Deus. Davi achou quebrantamento. Deus achou quebrantamento no coração de Deus. O preço foi alto, irmãos. Adultério cobra um preço alto. Adultério não sai barato. Principalmente aos filhos. E para finalizar, a vitória de Davi se deu porque o seu arrependimento foi mais escandaloso do que o seu pecado. Vamos colocar de pé? Vamos orar? Irmãos, há uma graça escandalosa de Deus. Chega a ser incompreensível para todas as pessoas feridas, machucadas em qualquer área da sua vida. O salário do pecado é a morte. O salário, a consequência, a punição do pecado de Davi é a morte. Pagou um preço altíssimo na sua própria casa, na sua própria família, por causa do adultério. Mas a graça, ela só age com o coração quebrantado. O próprio Davi disse isso, no salmo onde ele rasga seu arrependimento. Um coração quebrantado, ó Deus, tu não desprezarás. Incline sua cabeça, querido, feche seus olhos. Você conhece um caso como esse? Sua família viveu uma história como essa? Você foi um filho, uma filha, que viu lá os seus pais machucados, manchados pela ferida do adultério? Essa é uma noite para a gente se situar em família. Essa é uma noite para a gente reafirmar a nossa santidade e a nossa fidelidade conjugal. Essa é uma noite que o Senhor nos trouxe aqui para valorizar a união com a nossa esposa, com o nosso esposo. Essa é uma noite de graça, liberada, disponível para mim e para você. Quando nos quebrantamos, quando nos humilhamos, toda desgraça, toda tragédia na vida de uma família, na vida de filhos, muitas vezes pode estar associado ao pecado da imoralidade dos pais. Mas Deus é poderoso para curar, para restaurar. O processo é dolorido, processo difícil, gera arrependimento, requer quebrantamento, requer passar por todo o processo, muitas vezes calado, suportando quieto, para que depois de todo o processo saia a vida dele. Deus é Deus de vida, onde abundou o pecado, superando a ignorância. Essa graça está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Senhor, nosso Deus e Pai, bendito seja, exaltado seja o Senhor. Nós agradecemos ao Senhor por cada um de nós aqui nessa noite. Queremos aplicar as verdades dessa palavra à nossa vida. Queremos discernir, queremos compreender a nossa história, queremos entender as nossas raízes, queremos compreender melhor. Precisamos de luz que venha do alto, precisamos de um discernimento, Senhor, de uma compreensão muito além da nossa capacidade, para que a gente se situe, para que a gente se aperceba, para que a gente, ó Deus, encontre esclarecimento acerca sobre a saúde do nosso casamento, sobre as repetições de tragédias, de infidelidade, de adultério em tantas e tantas famílias, ó Deus. Abra, pois, ó Pai, uma oportunidade de nós agora revermos o nosso próprio casamento, nossa própria fidelidade, o que estamos deixando com a nossa fidelidade ou com a falta dela para os nossos filhos. Senhor nosso Deus, usa de misericórdia conosco. Vá nesse tempo agora, Senhor, santificando, separando, ajustando os nossos casamentos. Vá nos quebrantando, Senhor. Vá, ó Deus, limitando, Senhor, esses nossos avanços em direção ao pecado. Não nos permita, ó Pai, sermos seduzidos pelas tendências pecaminosas que estão à nossa volta. Traga-nos de volta, Senhor, a proteção da Tua lei, da Tua palavra. Traga-nos de volta, ó Deus, a uma vida santa, pura, reta, fiel, que consigamos lidar, ó Deus, com as nossas próprias fragilidades, as nossas próprias fraquezas sexuais. Que a gente entenda, Senhor, o valor do casamento. Que a gente saiba, ó Deus, e reafirme, e declare, e viva de tal forma que vivamos verdadeiramente unidos em casamento. Unidos fisicamente, unidos emocionalmente, unidos espiritualmente. Entendamos nessa noite, ó Deus, a aliança, o pacto que fizemos com o nosso cônjuge, que é algo, Senhor, que tudo é testemunha da aliança e do pacto que fizemos com a mulher da nossa mocidade. Que nos abençoe para que sejamos fiéis a essa mulher e a esse esposo pelo resto da nossa vida. E que casamentos hoje, Senhor, lares hoje, Senhor, que carregam sequelas, mazelas, feridas, ó Deus, de pecado, de adultério, aquela esposa, Senhor, que foi traída, dá a essa esposa um coração quebrantado para perdoar, para não sentir mais dor, ó Deus, daquilo que sofreu, para que também, Deus, não sinta mágoa, ressentimento no seu coração para repetir aquilo que o seu cônjuge fez. Dá aos nossos filhos, ó Deus, amparo e proteção, quando esses lares vieram de feridas marcadas pela infidelidade, pela tragédia do adultério. Que haja um quebrantamento nos nossos corações, que a gente saiba entender, ó Deus, quando muitas vezes um filho se levanta contra nós, se rebela contra nós, e tendemos, ó Deus, focar na rebelião do filho, nunca discernir o nosso próprio pecado. Ajuda-nos, sara, trata os casamentos pela sua graça e pelo seu favor. Entregamos agora nesse momento os nossos problemas, as nossas aflições, as nossas ansiedades. Queremos ousar descansar no Senhor. Entramos na sua presença, ó Deus, em oração. Refrigera a nossa alma, Senhor. Não permita que nos precipitemos, que tomemos decisões, ó Deus, marcadas pelo nosso coração pecaminoso e humano, mas que seja, Senhor, respaldado pela Tua palavra. Senhor,
freia a espada sobre as nossas casas. Tenha misericórdia, Senhor. Que a gente saiba passar por esse processo de humilhação, de cura. Restaura a nossa vida. Abençoa, Senhor, as nossas idas agora nos nossos lugares. Sua presença seja conosco, Sua graça seja conosco. Oramos confiados no nome daquele que derramou o seu sangue. Sangue puro de aliança, sangue do pacto, que nos purifica de todo pecado. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.